recebe as tábuas da lei, que não eram tábuas. Ele recebe a mensagem psíquica e escreve-as em 2 lápides, certamente para não esquecer. O psiquismo de Cristo estava humanizando-se para 1.600 anos depois corporificar-se na entidade a que nós chamamos Jesus. E exatamente 18 séculos, quase 19 após a sua morte, o seu psiquismo veio humanizar-se do Consolador, do que Allan Kardec é um grande embaixador. Seria a mesma coisa de alguém de gravíssimas responsabilidades ter que sintetizá-las para pessoas incultas de uma linguagem muito fácil. Teria primeiro que sintetizar tudo aquilo através de um largo período em que humanizaria a imprensa mental para poder comunicar-se com o tipo vulgar. Daí, digamos, o psiquismo de Jesus, desde os dias de Moisés, começou a identificar-se na figura de Jesus para poder estar conosco. E depois que parte, ele volta a reunir os seus embaixadores, que através da codificação espírita repetem o Consolador que ele havia prometido. Numa palestra, você afirmou que quando Moisés... Boa noite a todos. O tema que eu vou falar hoje, que é a tentação do Cristo no deserto, eu tive que me socorrer com o Divaldo também, porque às vezes a gente fala, né, e a gente é um pobre mortal e às vezes as pessoas ficam assim, mas será? Por isso que eu trouxe o Divaldo para falar dessa preparação de 1.800 anos antes da vinda dele. Ele já se preparava para encarnar entre nós, tá? Bom, que fique claro que aqui fica o meu respeito a todos os outros tipos de interpretação desse texto. Mesmo porque, como diz a cultura judaica, a Torá tem 70 faces, ou seja, 70 modos de interpretar. E o Evangelho também. E hoje nós vamos interpretá-lo à luz da doutrina dos Espíritos e de acordo com as respostas da pesquisa que efetuei neste momento, tá? Porque conforme aprofundamos a interpretação, também evolui para um nível avançado essa interpretação. A interpretação minha é de hoje, dessa pesquisa de hoje, tá? Agora aqui tem aquele fator preponderante, apesar de que para nós espíritas isso é muito claro, mas precisamos relembrar para entender a tentação do Cristo no deserto. Jesus não é Deus, Jesus é nosso irmão mais velho que chegou a Cristo através das encarnações, não neste planeta. E atestamos esse fato não só pela doutrina dos Espíritos, mas também pelas citações contidas nos Evangelhos, como em João capítulo 17, versículo 24, na sua oração antes de ser entregue por Judas aos sacerdotes. Olha o que Jesus fala na sua oração. Pai, um pedacinho da oração. Pai, quero que onde eu estou, lá estejam comigo os que me destes, para que contemplem a minha glória, a que me deste, e que não foi de graça. Eu estou colocando isso, né? A glória dele não foi de graça. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Comentando então. E lembramos também do que o Cristo nos disse. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Temos que, atingindo a perfeição, os espíritos crísticos são convocados a governar planetas para ajudar seus irmãos a chegar também à perfeição, com o intuito de perpetuar o amor em si mesmos. Quando cita, por que me amastes antes da fundação do mundo, ele quer nos dizer que foi criado antes da formação deste planeta
E no mundo que foi criado, chegou a categoria de, através dos mundos, chegou a categoria de espírito puro, e chegando à categoria de espírito puro, teve a incumbência de formar este planeta juntamente com os seus propósitos, tá? Com os seus amigos, né? E nos receber para nos acolher, nos cuidar para que cheguemos à perfeição. Portanto, para aqueles que acham que existe um céu eterno, eu tenho uma notícia assim, meio chata para dar para vocês, tá? Ou ainda, né, que chegando a espírito puro vem a aposentadoria, eu vou dizer para vocês, não, a gente vai continuar trabalhando, tá? Eu tô lendo, gente, porque assim, o assunto ele é extenso e eu tive que resumir, e para eu não perder nada, hoje vocês vão me ver lendo muito, tá? Mas eu vou procurar ler assim bem pausadamente, porque se eu for ficar falando, a gente divaga e eu não chego no objetivo, tá? Então vocês me desculpem. Agora, quanto a ser governador deste planeta, fica claro na citação de João 3,34. Olha como que fica claro. O Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. Por isso, nesse versículo da oração que antecede a cruz, ele diz: estejam também comigo os que me destes. Eu vou ao Pai, mas vou pedir um consolador. Foi aquilo que ele disse. Quer dizer, ele está olhando por nós e está nos esperando. E sim, ele veio até nós. Se humanizou, foi o que o Divaldo colocou lá. É isso que a gente precisa entender. Essa vinda do Cristo até nós, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque é o seguinte: e sim, ele veio até nós, se humanizou na figura do Cristo como corpo humano. Mas as suas conquistas espirituais de perfeição, por isso, não se abalaram. Assim como nós, de encarnação em encarnação, nos melhoramos e não retrocedemos. Ele nos prova isso quando da sua encarnação aqui neste planeta, passando pelas provações, todas, desde o seu nascimento até a cruz, não sucumbiu às tentações. Aliás, que fique claro, um espírito crístico não erra mais. Assim, cumpriu seu objetivo de nos deixar os seus ensinamentos e exemplos para termos argumentos de vencer a cada uma dessas tentações que nós vamos ver e que fazem parte do nosso dia a dia. E a questão 625 do Livro dos Espíritos nos esclarece: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E só pode ser modelo e guia quem conhece efetivamente, assertivamente o caminho, com todas as suas nuances e bifurcações, certo? Ok, depois dessas considerações, entramos agora efetivamente no texto da tentação. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando o tentador, lhe disse: se és filho de Deus, diz para essas pedras que se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não coloque à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Agora vamos por partes.
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse Espírito que está conduzindo Cristo é Deus. Como você sabe? Ok, temos que voltar em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que é um pouquinho antes dessa tentação, e logo vem a tentação, que fala do batismo. Quem quiser saber mais detalhe, no sábado, a gente ficou 2 horas aqui falando sobre isso. Então esse aqui é um resumo do que eu falei sábado. Tem o batismo muito melhor explicado, mas aqui eu condensei, tá? Então vamos lá, capítulo 16. Versículo 16. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E logo após, nesse capítulo agora que estamos estudando, já diz: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aqui observamos que Jesus foi conduzido ao deserto sob a inspiração divina, sob a inspiração de Deus. Ou seja, ele não estava sozinho. Ele trabalha sempre sob as vistas de Deus, certo? Trazendo isso para nós, o que quer dizer para nós? Quer dizer que esse Espírito, que Deus, que conduziu Jesus, também nos conduz. Isso quer dizer que estamos embalados por esse amor, cercados por Ele, não estamos sozinhos. Por isso que eu pedi para o Walter e para o Paulinho cantar a música Sonda. Entendem? Ok, agora, o que é esse deserto? O que é esse deserto? Me socorrendo do livro Luz Imperecível de Sr. Honório Onofre de Abreu, ele nos diz que na Bíblia a interpretação espiritual para deserto são as nossas mazelas, egoísmo, orgulho, vaidade, maledicência e por aí vai. Ok, agora continuando. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E agora? Uma coisa muito importante é que a doutrina dos Espíritos nos diz que diabo, Satanás, não existe. Sabe, aquele ser com poder constituído, simplesmente para fazer o mal, sem controle algum, capaz de ameaçar a ordem universal? Esse não existe. O que existe são espíritos transviados do bem, por leis divinas, que trabalham regidos por leis divinas que trabalham incessantemente suas consciências, impelindo-os inexoravelmente à renovação, ou seja, a renovação de todo e qualquer espírito criado por Deus não pode ser evitada por nada, por ninguém, por espírito, por nada. Todos nós chegaremos a ser perfectíveis, tá? E vamos nos socorrer com Kardec para que não ficamos com dúvida. Consultando a pergunta 274 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para esses alguma hierarquia de poderes? Há entre eles uma subordinação, uma autoridade? Olha o que os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Jesus nunca foi tentado por uma criatura. E isso está provado nas desobsessões que Jesus efetuava no Evangelho, sem nenhum problema, devido à sua ascensão moral sobre eles. O que ocorria, o que não ocorria, às vezes com os discípulos. Eles vinham e falavam assim: mestre, não consegui tirar aquele espírito lá. Jesus chegava calmamente e retirava o espírito, porque ele tinha ascensão moral. E ainda, qual o significado da palavra que vem do grego para o português como diabo? Quem tem o Evangelho segundo o
o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, o significado de diabo não é diabo, rabo, chifre, essas coisas tudo, né? É o seguinte, é aquele ser que desune, inspira ódio, inveja, orgulho. E agora eu preciso, efetivamente, em sã consciência, perguntar: alguém aqui, encarnado ou desencarnado, está inspirando ódio, inveja, orgulho, maledicência, desavença, inimizade? Deu para entender? Não precisa responder, viu? Mas deu para entender, né? Porém, peço mais um minuto de atenção para dizer que, na verdade, nenhum que eu vi, que eu pesquisei, de outras religiões, intérprete ou comentarista da Bíblia, seja de que religião for, no âmbito de estudiosos, não é aquele que passa assim, né? Sustenta que Jesus foi realmente levado para o deserto de terra seca, sem água. Todos eles atestam que essa coreografia é uma criação dos evangelistas a fim de transmitirem um ensinamento que está além da letra. O que está além da letra? Agora vamos pegar todo esse início e vamos resumir. O evangelista, lógico, inspirado por Jesus, que nós vimos, inspirou Moisés. Vocês viram o Divaldo falando, por isso que eu trouxe o Divaldo para me socorrer aqui, tá? Neste capítulo nos diz metaforicamente que Jesus conduziu Jesus ao deserto, que somos nós, com nosso orgulho, inveja e maledicência, e que estando nesse deserto, temos ainda a capacidade de inspirar a desavença, o ódio, a inimizade e desunião. Mas ele vem para nos ensinar a nos livrar dessas tentações, ou seja, do mal que ainda se encontra dentro de nós. No livro Entre a Terra e o Céu, Psicografia do Chico, ditado por André Luiz, neste livro tem um irmão que se chama Hilário, e ele fala o seguinte sobre a tentação. A tentação é um fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. O que Hilário está querendo dizer? As questões internas que nós não trabalhamos têm uma identificação de frequência espiritual, que vai se associar à mesma frequência. Então é o que fala, semelhante atrai semelhante. O que eu estou atraindo? Então, eu não fiz porque o outro mandou. Porque tem gente que fala, não, eu fiz isso porque o outro mandou, né? Não, são as más companhias que nos levam para o erro, não são as más companhias. Foi o nosso livre-arbítrio que cedeu a esse impulso da nossa alma que ainda não amadureceu. E assim compreendemos, o mal não está fora de nós. O mal no sentido de ignorância, de inexperiência. Então é aqui que tem, aqui, que tem que ser trabalhado através do autoconhecimento para sermos honestos quando nos perguntamos, né, Vanderly? Quem eu sou? E a Vanderly, uma vez por mês, nos fala com a gente aqui, né? Uma vez por mês a gente marca, aparece lá no Face do centro. A gente tem um encontro com a nossa psicóloga que fala sobre o autoconhecimento. Estão todos convidados, tá? Agora para descontrair, tá? Porque é uma coisa meio assim, né? Chico Xavier diz que a tentação é como se estivéssemos correndo de um cachorro muito grande, louco para ser alcançado. Tá? Então vamos tomar cuidado. Agora, sempre que oramos o Pai Nosso, pedimos: Senhor,
livra-me do mal. E quando a gente ora o Pai Nosso, quando a gente chega aí, livra-me do mal, a gente já pensa assim naquele vizinho, né? Pensa naquele chefe que está me perseguindo, pensa lá naquele... Não pense mais. Não pense mais. Pois o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço às outras pessoas. Psicografia de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. Que é o estudo que a nossa amiga Vanderly segue a Joana de Ângeles, tá? Continuando da tentação diz, isso eu achei muito interessante. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Não está escrito isso lá? Encontramos em comentários de estudantes dos evangelhos que o número 40 aparece em grande quantidade de textos, mas não dá para sabermos exatamente a quantidade de tempo que quer dizer esse 40. Temos 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 dias e 40 noites Moisés passa em jejum no Monte Sinai, 40 anos foi o tempo da peregrinação no deserto do povo hebreu, 40 dias Jesus ficou após a ressurreição com os seus discípulos, 40 dias foi a profecia para que Nínive fosse destruída. Mas o significado do número 40 na Bíblia, segundo os estudiosos, é um tempo necessário de preparação. Tá? E para algo novo que vai acontecer conosco, tá? Por exemplo, Jesus não foi convocado por Deus para ser governador desse planeta sem preparação, como nos disse o Divaldo. Tá? Agora vou colocar a culpa toda no Divaldo. E trazendo para nós neste momento, esse número 40 indica que nós estamos em preparação. É isso que o texto nos diz. Olha, esse deserto que está em você é uma preparação, a encarnação é preparação para nosso espírito alcançar o reino de Deus, ou a elevação espiritual. Até eu falei no sábado, né? Quando a gente pensa em reino de Deus, principalmente nesse calor, você pensa numa ilha paradisíaca e aqueles espiritinhos, né? Tudo voando, né? O reino de Deus. Não é nada disso, gente, é muito trabalho. Olha o trabalho que Cristo está tendo conosco. Então vamos imaginar o reino de Deus como a nossa elevação espiritual. Sempre que nós lermos o reino de Deus, vamos pensar em nossa elevação espiritual. Continuando, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado, nós já vimos que diabo não existe, né? E que são quando eu quero criar uma inimizade entre a Mara e a Lilian, eu sou o diabinho. Entenderam, né? Ficou claro isso, tá? Então, Jesus foi conduzido ao deserto, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui nós temos que ele jejuou no deserto por 40 dias. E jejum quer dizer o quê? Renúncia de alguma coisa, não é? Isso quer dizer que ele aprendeu a renunciar ao que essas 3 tentações pode trazer de desequilíbrio para o nosso ser. E agora ele nos ensina o que fazer para superar todas essas tentações, e que são de 3 tipos essas tentações. Tentação física, tentação psíquica e tentação espiritual. Primeira tentação. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se o tentador lhe disse: se és filho de Deus, diz para estas pedras que se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Percebam, portanto, que Jesus nos ensina a enfrentar as tentações do corpo físico com essa primeira tentação. Escravidão dos sentidos, a lidar com a fome, com a carência, com o desconforto, e assim a aprender a controlar os nossos instintos mais primitivos para que possamos nos elevar.
Nosso corpo físico, unido ao nosso espírito, é como uma usina de força que produz energia através da respiração e da alimentação. Mas também desperdiçamos energia, seja no esforço que o organismo terá que empreender para digerir o excesso de alimentos que colocamos para dentro, ou na descarga de energia provocada pelo prazer sexual descontrolado. São duas forças que nós temos físicas de grande importância e que muitas vezes a gente se perde nesse descontrole. Lembrando que para essa tentação física, ele nos diz, o que Cristo diz para essa tentação? Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele nos informa que há algo muito maior do que o físico. Existe um espírito a ser cuidado, né? Segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Não tenha medo, né? Para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não coloques à prova o Senhor teu Deus. As faculdades psíquicas do ser humano é apresentado pelo evangelista quando colocou Jesus na parte mais alta do templo. Olha a percepção. Ele diz para se jogar. Esse templo é como diz Alta de Souza na psicografia de Chico Xavier. É isso aqui, ó. É o nosso interior, que tantas vezes abandonamos em detrimento das coisas exteriores. E ele nos diz, a Alta de Souza nos diz, né? Abre parênteses: mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ou seja, diante dessa tentação psíquica, a inspiração do Cristo para o evangelista é nos alertar. Gente, porque às vezes a gente pensa assim, ó, a Graça é médium, a Dona Ditinha é médium. Só as duas são médium? Não, todos nós somos. Cada um tem uma faculdade. Uns têm de ouvir, outro de falar, outro de curar, tá? Então vamos deixar claro isso. É necessário mergulhar nesse edifício interior, arejando, limpando, arrumando, com toda humildade e simplicidade possível, dentro dessas faculdades de falar, ouvir, curar e etc. Com o objetivo de nos ajudarmos. Quanto de disciplina a Graça não tem que ter como médium? Nós não temos que ter disciplina? Porque aparentemente não temos uma mediunidade? Eu que falo pra caramba. Eu sei que se eu começar a falar coisa errada, eu vou longe. Assim como se eu começar a falar coisa certa, eu também vou longe. Eu não tenho uma mediunidade ostensiva, mas cada um de nós precisa saber. A de você é de ouvir. A outra pessoa é de indicar um caminho, de dar um conselho, né? Então vamos ficar atentos. Com o objetivo de nos ajudarmos essas faculdades e ajudar aqueles que estão à nossa volta, revelando as verdades fundamentais da vida, servindo de exemplo positivo de amor e bondade. Porém, quando me deixo ser insensado, o que é insensado? Bajulado, né? Presenteado, ou mesmo quando cobro por esses dons, envolvo maliciosamente outras pessoas, deixando o orgulho e o egoísmo falarem mais alto, grande é a queda. Quanto mais alto me posto e mais mal faço, maior será o tombo. Como o evangelista ilustra, será da altura do grande templo de Jerusalém, porque diz que o templo de Jerusalém era enorme. Então olha a figura que ele usou. Quando nós usamos mal
as nossas faculdades psíquicas, o tombo será muito grande. E nesse momento, né, não terá anjo para me segurar, porque o diabo fala aqui, né, o tentador, pode cair daí que vai ter os anjos lá para te segurar. Não, os anjos não vão me segurar. Eles vão se condoer com a minha loucura. E quando, olha, e tem outra coisa ali, né? Porque quando o diabo fala para ele saltar lá do templo, que representa nossas tentações, tá? O diabo diz para Jesus, pois está escrito que os anjos vão te segurar. O que é que Jesus inspira o evangelista a nos dizer com isso? Nos ensina a importância do estudo contínuo e profundo dos ensinamentos do Cristo, a fim de conseguirmos, através do conhecimento, tá, não cairmos na cilada armada por aqueles que utilizam a palavra de Deus para seduzir e enganar. Entenderam? E observe que isso, como isso é sério de nós nos deixarmos enganar, porque tem muitas vezes a gente fala assim, eu era ignorante desse assunto. Você era ignorante, mas você tinha a oportunidade de buscar. Por quê? Você pode comprar um pedacinho do céu. Eu posso ter um pedacinho do céu se eu arrumar aqui dentro. Não adianta eu pôr dinheiro no meio. Eu tenho que arrumar aqui dentro. E isso é muito claro. E a doutrina espírita até espanta muita gente, porque chega aqui, ninguém vai falar, eu vou dar um passe, né? A graça chega assim, deixa que eu vou dar um passe aqui, já vou mudar a sua vida, né? Mas nada disso não. Você vai tomar um passe, vai ter energia, hoje eu estou pegando no pé da graça, coitado. Né? Você vai ter a sua energia, mas para você trabalhar, para você se recompor como ser humano, com amor, né? Com dedicação a tudo aquilo que você está fazendo. E qual é a resposta de Jesus para essa segunda tentação? Também está escrito, não coloque à prova o Senhor teu Deus. Isso aqui é muito interessante, tudo eu acho interessante. Ele está alertando, pois, na verdade, ninguém coloca à prova o que tem certeza, certo? Ninguém coloca à prova. Mas a provocação denota desrespeito. Quando eu provoco, né, eu jogo uma imagem de Nossa Senhora no chão, isso é um desrespeito, ou seja, quando você desrespeita, você está se permitindo sintonizar no mal. Devido mesmo ao dom que possui e deveria ser usado para o bem. Porque por mais ateu que uma pessoa seja, sendo do bem, não sai por aí desrespeitando pessoas, religião, Deus, Jesus, Maria. Não tem necessidade disso. Cada um na sua. Cada um como se sente bem. Por isso que até no começo da palestra eu coloquei. Eu respeito todas as interpretações desse texto. Mas a doutrina espírita nos dá essa conotação. E a inspiração do Cristo para o evangelista deixa claro para nós, quando relembra essa passagem, para essa tentação psíquica. Portanto, ignorar o que pertence a Deus não o atinge em momento nenhum. Mas ele fala, olha, cuidado. Aquele que assim procede demonstra estar trazendo dentro de si grande desequilíbrio. Não é isso que dá a entender? Continuando. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Essa tentação fala de um grande poder. O poder espiritual que Jesus possui pelo exercício do amor. Portanto, Jesus possui esse poder espiritual de uma forma plena. Ele cura, ele chegou aqui, nenhuma tentação conseguiu derrubar ele. Deu para entender? Tá.
Agora tentemos imaginar a glória de todos os reinos. O que ele inspirou os evangelistas com isso? Que nós temos esse grande poder de reinos. Um governador, um presidente, um rei não tem aquele grande poder? Nós temos aqui dentro. O que nós estamos fazendo com esse poder? Então eu preciso usar dessa minha força para a minha evolução e daqueles que estão à minha volta, tá? Porque Jesus nos disse, mas como você sabe, André, que a gente tem todo esse poder? Nunca consegui curar ninguém. Agora não, mas um dia nós vamos chegar a ser Cristo. Porque Ele nos disse, podeis fazer igual a mim ou muito mais. Porém, quando me dou conta desse poder, sem mesmo os tê-los na plenitude, somente vislumbrando, invisto no mal e na vingança, como querendo afrontar o Criador. E tem uma história no livro Libertação que diz o seguinte: Matilde, que fora a mãe de Gregório, eu sei que vocês estão meio cansados assim, mas só uma atençãozinha aqui, só para vocês sentirem isso. Matilde, que fora a mãe de Gregório, pede ajuda a Gúbio, o benfeitor, dizendo assim: começo a perceber na alma do filho querido sinais de tédio. Ele estava no umbral há mais de 700 anos e essa mãe orando por ele, pedindo tal. E ele estava no umbral, vejam, usando a sua faculdade espiritual, chefiando o condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal e que lhe obedeciam com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Porém, para ele, estava começando a ficar sem graça, ficar lá no umbral, chefiando essa turma. Por quê? Porque a violência, os processos de violência, os processos do mal, esgotam o espírito a médio e longo prazo. Por quê? Porque é simples. Nós não fomos criados para o ódio, mas sim para o amor. Entenderam? Nós fomos criados para sermos perfectíveis. Perfectíveis porque é perfeito somente Deus. Tá? Aqui é um momento de grande reflexão. O momento de começar gradativamente a tomar uma decisão. Ou fico escravo do poder espiritual, ou uso o poder para a minha liberdade. Sim, liberdade, porque o ódio, maledicência, incompreensão, gente, é uma prisão. Continuando. Então Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Para esse versículo temos uma frase que eu considero super forte, do Cristo, que dispensa comentários, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente lê isso aqui, a primeira coisa que a gente vem, eu vou ser bonzinho, vou usar de justiça, e vai vir uma casa, um carro, né, uma fazenda, não é nada disso. O que de mais importante pode me ser acrescentado? A paz e o equilíbrio. Então, não vamos pensar em coisas materiais, hein? Mas que a gente pensa. Porém, ainda, Jesus nos lembra, no capítulo 18, versículo 36 de João: meu reino não é deste mundo. Continuando. Então, o diabo deixou. Passamos a tentação física, psíquica e espiritual. O diabo deixou, viu que não ia ter, né? Jeito. E eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. O que quer dizer isso? O que Cristo quis dizer com isso? Inspirando isso ao evangelista para passar para nós. Quando conseguimos superar todas as nossas tentações, vocês já ouviram a parábola do filho pródigo? Que tem aquela festa, a hora que o filho chega, melhor boi, melhor vestido para acolher aquele filho. É isso que vai acontecer quando a gente se vencer. Vai ter aquela festa, aqueles espíritos que nos acompanham, porque nós não estamos sozinhos, vão fazer uma festa de arromba pra gente, que vocês não têm noção.
Só pelo tamanho da festa já vale a pena a gente fazer um pouquinho de disciplina para ser melhor. Bom, são palavras que assustam, mas precisam ser comentadas e conscientizadas. Falar que a gente pode ser um fomentador de discórdia, de desinuão, um diabinho, né? É forte, é forte. Mas a grande lição que essa passagem nos deixa é que a nossa luta tem que ser pela reforma íntima. O principal campo de batalha é dentro de nós, porque a tentação está dentro de nós. E hoje cada um aqui tem a sua. Eu tenho a minha, né? Josleide tem a dele. Falar do meu marido, senão a gente fala de outra pessoa, a pessoa pode ficar brava, né? Que a pessoa não tem tentação aí. E tem essa frase que sempre me intrigou, gente. Até que eu estudei para me procurar achar o que ela significava. Em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque é preciso estar em pé de guerra com a gente mesmo, sempre, para eliminar as tentações, o mal dentro da gente. É isso que Cristo quis nos dizer. Só podemos reconhecer e combater então essas tentações ao saturar nossos corações e mentes com a verdade. E a doutrina dos Espíritos consegue aclarar para nosso ser esse reconhecimento de poder que há em nós e conhecimento objetivo de estarmos nesse planeta. O que é preciso fazer, gente? É preciso. Eu conheço a Lilian hoje. Eu não vou contar os meus maiores segredos para ela. O que eu trouxe a tentação do Cristo aqui, para a gente observar que é preciso trazer Ele para as nossas vidas. Ele é o nosso farol. Deus deixa muito claro que Ele é o nosso farol. É preciso deixar Ele entrar na nossa vida. É preciso querer saber um pouco mais dos ensinamentos dEle. Então, às vezes a gente pensa, mas os ensinamentos do Cristo para o dia a dia é para o dia a dia. Porque a gente entra em desequilíbrio. E até tem uma pessoa que diz assim, que eu estava ouvindo um monte de palestra de tentação e tal, e tem um momento que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, porque no momento que me identifico com essas tentações, fico a pensar, mas quais foram as respostas que ele deu para essas tentações físicas, psíquicas e espirituais? Esse devia ser o nosso maior tesouro. Ouvir a resposta que ele deu e se apegar a elas. E no momento que vem a fraqueza, pensar, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Como um mantra. E fiquei pensando aqui, o que essas tentações falam para mim? O que elas me ensinam? Quais são as minhas idolatrias? Quais são as minhas fraquezas materiais e espirituais? E que resposta esse modelo e guia me dá? No capítulo 15 da Gênesis de Kardec, João Evangelista, em 1862, dita para uma das médiuns, pensai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabeis distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado, não é chegado, é cegado, durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade, que é Jesus. Agora eu vou só falar uma frasezinha meio compridinha para a gente encerrar, tá? É de Divaldo Vanderly, Joana de Anjos. Eu gostaria até que vocês me acompanhassem mentalmente. Abençoa deste modo a atual existência com as lições do Evangelho de Jesus, vivendo-as no dia a dia, feliz e agradecido a Deus, procurando estar com as tuas atitudes renovadas. Jesus nos abençoe a todos.